pessoal, boa noite, aguardando vocês. Oi Suzy, tudo bem? Que bom ter você aqui, bem-vinda. Tudo bom por aí? Oi Lucas, tudo certo? Boa noite. Oi Lucas Trevisani, como você está? Bem-vindo. Bem-vinda a Érica, o Carlos, que bom ter vocês aqui, muito legal. Hoje o tema é muito legal, a gente tem muita coisa para conversar. Oi Manu, que saudade de você, como é que estão as coisas por aí, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui na faculdade, vão me falando aí se o som tá tudo ok. Tô na minha outra casa aqui também. Que bom, Suzy, que tá tudo bem por aí. Oi, Adri. Oi, Leandro. A Daiane. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vão pegando esse aviãozinho aí do lado dos comentários e encaminhem para um amigo ou uma amiga, alguém que vocês acreditam que precisam participar da nossa live hoje. Oi, Giovana, tudo bem? A Carol, a Cris. Oi, Regi, tudo certo? Fico feliz de vocês estarem aqui comigo. A Maria Encarnação, minha querida. A minha querida Andressa, psicóloga. A Gisele, Darcy. Oi, Gi, tá tudo bem por aí? Que bom, que gostoso estar com vocês. Vão chegando. Darcy, tudo bem? O Jefferson, meu querido. A Edi, tudo bem? Adriele, vão chegando pessoal, nós vamos falar sobre comunicação, vai ser um momento super legal. A minha tia querida Beth de São Paulo, hoje a gente não conseguiu conversar o dia inteiro, foi muito corrido. Vocês têm uma pessoa que vocês conversam todos os dias? Isso é um presente na vida da gente, não é? Alguém que a gente pode perguntar se está tudo bem, se as coisas vão bem ou não. Isso é muito maravilhoso, é muito gostoso. Pessoal, vão enviando, aproveita o aviãozinho, envia para alguém e a gente já vai começar com umas dicas bem legais que eu trouxe para vocês. Eu trouxe 3 livros e eu vou começar a comentar enquanto o pessoal vai chegando. Oi Elisângela, oi Renata. Dá vontade de ir cumprimentando todo mundo. Gente, esse livro aqui é muito precioso. O nome dele é Mulheres que Amam Demais. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas ele tem vários relatos de casos e ele vai falando um pouco da nossa necessidade de mudar as pessoas que estão ao nosso lado, de mudar os nossos parceiros e do quanto isso pode ser uma cilada, pode ser algo muito grave, tanto para o relacionamento quanto para nós, enquanto seres humanos, tanto homens quanto mulheres. O livro fala de mulheres, mas ele também é aplicado para o cenário masculino, para o mundo da masculinidade. Ele é muito interessante porque tem algumas histórias que realmente tocam o coração da gente e acabam nos mostrando algumas coisas muito fortes em termos de relacionamento humano. Então, assim, se ele passar na sua mão, dá uma olhadinha aí. Boa noite, Sandra. Boa noite, Dani. Para o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Um outro livro muito legal também é o Plano B. Esse livro fala muito sobre a nossa capacidade de resiliência. Ele tem alguns dos capítulos onde existem estratégias para que a gente aprenda a lidar com as situações de crise e para que a gente consiga administrar melhor os nossos relacionamentos a partir das situações de crise. Eu gostei muito da leitura, achei muito interessante, até algumas das estratégias foram meio impactantes para mim, porque algumas coisas eu não tinha parado para pensar, mas acredito que seja uma boa leitura para quem tem aí situações de ansiedade, para quem tem dificuldade em lidar com a frustração e, assim, super vale a pena parar para ler o capítulo relacionado à nossa capacidade de
absorver melhor as situações difíceis, a administrar melhor os nossos pensamentos negativos e entender como seguir em frente, como dar o próximo passo. Outro dia eu recebi uma mensagem me perguntando, né, mas quando é a hora da gente dar o próximo passo? Esse livro fala muito dessa questão do próximo passo e é interessante dar uma olhadinha nele. Esse aqui é um livro muito especial, ele já fazia parte do meu dia a dia e esses dias uma amiga me indicou e falou: Fabiola, estou lendo e está sendo super legal para mim. O nome é Obrigada de Nada e fala também das nossas estratégias de como resgatar o nosso valor, de como mudar a nossa percepção em relação a nós mesmas. E assim, ele tem uma linguagem muito gostosa, muito fácil e vale a pena a leitura, tá? Pessoal, as pessoas têm me perguntado bastante, Fábio, onde a gente encontra esses livros, né? Em que lugar é mais fácil a gente achar? Os livros têm sido entregues para mim pela Nobel, em casa. Então, quem quiser, dá uma ligadinha lá para as meninas ou manda um WhatsApp, né, para Carmen, para Rúbia. Elas estão disponíveis para estar dando essas orientações e até estarem sugerindo outros livros além desses. Esses dois aqui, eu sei que já tem lá na livraria, tanto o Plano B quanto o Obrigada de Nada. E é uma delícia, né? Quando a gente quer ler um livro e ele já tá lá, porque às vezes eu não sei vocês, mas eu amo o cheiro de livro novo, eu amo livros, e aí às vezes a gente tá com tanta vontade de ler e o livro ainda vai demorar 10 dias ou vai demorar 7 dias, e aí esses aqui já estão fresquinhos lá na Livraria Nobel, vale a pena. Esse aqui eu também adquiri lá, mas eu não tenho certeza quantos exemplares tem na livraria. Mas dá uma chegadinha lá, dá uma conversada com as meninas. Eu acredito que vocês vão se surpreender com alguns livros e esses especificamente também estão lá. O que eu quero sugerir? Conforme vocês forem lendo, tem gente dizendo aí que já terminou essa leitura hoje, que já leu, né? Eu indiquei o livro no começo da semana também. Então, se você quiser trocar alguma ideia, quiser mandar no direct, Fábio, eu li alguma coisa lá e que falava a respeito disso ou daquilo. Se você quiser, manda um direct, manda uma mensagem. A gente vai discutir um pouquinho a respeito do livro, vai conversar sobre as suas ideias. E aí até, quem sabe, a gente traz isso para um assunto na live. Então, assim, fica à disposição de vocês. O pessoal tá pedindo para eu mostrar de novo aqui o Obrigada de Nada, ok? E o Plano B. São duas indicações para que a gente fale um pouquinho de comunicação e fale um pouquinho de relacionamento. Para as meninas que chegaram agora, boa noite. Para a Simone, para a Ana, o pessoal lá do Mundial, o Danilo, né? A Dani, beijos nos dois. E a Simone Paz, que também chegou aí. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre comunicação. E a gente sabe o quanto a nossa maior dificuldade nos relacionamentos está na nossa forma de falar. Vocês concordam comigo ou não? Que às vezes a gente está falando uma coisa e o outro está entendendo outra coisa. O nosso maior problema está relacionado à interpretação. Às vezes eu estou falando e o outro, ao invés de me ouvir, ele está interpretando. E isso acaba gerando uma série de dificuldades no nosso contato, até na realização dos nossos objetivos. Mas é interessante a gente parar para pensar de onde é que vem isso, de onde é que vem essa dificuldade tão grande de comunicação. Oi, Roberta, tudo bom? Só vou contar uma coisa bastante interessante. Na nossa última live, eu recebi um resumo, né, da live com anotações da Roberta sensacionais. Então, se vocês puderem partilhar comigo essas anotações, a gente sempre manda lá no Telegram um resuminho da live. E se alguém quiser partilhar o seu comigo, eu agradeço. É muito gostoso receber as anotações de vocês. Bom, vamos parar para pensar. De onde é que vem essa nossa dificuldade de comunicação?
De onde é que vem essa dificuldade de falar? Na maioria das vezes, nós temos muito medo de magoar o outro, de aborrecer o outro, ou de acabar falando alguma coisa e isso acabar gerando um problema no relacionamento. Nós queremos muito ser amados, ser validados, ser reconhecidos. E aí a gente tem dificuldade de falar porque a gente não quer lidar com a consequência disso. E às vezes, na hora da nossa expressão, a gente fala do jeito que nós entendemos, mas não necessariamente nós estamos olhando para o jeito que o outro é capaz de ouvir. Já parou para pensar que você fala do jeito que você entende, mas você nem sempre se preocupa se o outro também vai entender ou vai ouvir da mesma maneira? Pessoal, existem verdadeiras falhas de comunicação, falhas de interpretação que elas acontecem porque a gente não para pensar: como é que eu gostaria de ouvir isso que eu vou falar? Como é que eu gostaria de ouvir isso que eu quero comunicar para o outro? E uma das coisas mais importantes no processo de comunicação é: tenha empatia, tenha cuidado na hora que você vai falar, mas não deixe de falar. Uma das coisas que eu falei numa das primeiras lives que nós fizemos aqui foi: por que a gente tem tanta dificuldade de ter conversas sérias? Porque na maioria das vezes, lá na nossa infância, conversa séria vinha associada à punição. Conversa séria, sempre que a mãe ou o pai dizia: a hora que chegar em casa, nós vamos ter uma conversa séria. O que acabava acontecendo? Ou era uma punição, ou era um castigo, ou era uma coisa ruim que a gente tinha feito e que os pais estavam chamando a atenção. Conforme a gente vai crescendo, nós vamos trazendo essas marcas dessas conversas sérias e nós vamos tendo dificuldade em nos comunicar. Tem gente que foge léguas quando o parceiro ou a parceira diz assim: ah, vamos ter uma conversa séria? Ah, vamos falar um papo sério, né? Ou vamos ter uma DR. O que acaba acontecendo? Na maioria das vezes, se a pessoa viveu isso lá na infância, se a pessoa sentiu isso lá atrás, que era chinelo, né, Renata? Ia voar o chinelo quando chegasse em casa, ou a conversa séria significava eu perder alguma coisa, ou eu ser castigado de alguma forma, eu trago isso nas minhas impressões. E na maioria das vezes, eu vou criar bloqueios para ter conversas sérias. Por quê? Porque tudo que eu vivi lá atrás, eu não gosto muito da palavra trauma, mas gerou marcas que definiram como é que é a minha forma de me comunicar. Da mesma maneira, lá atrás, quando eu ouvia a mãe dizer assim: você não pode falar tudo que você pensa. Você não pode falar para as pessoas o que você acha a respeito delas, porque elas podem se magoar com você. A gente ouviu isso ou não ouviu da mãe? Lógico, a mãe estava tentando fazer o quê? No processo de educação, ensinar para nós que não é tudo que a gente pode falar, mas o que acaba acontecendo com a gente? Nós assimilamos isso de tal maneira que a gente passa a pensar assim: eu não posso falar nada a respeito da pessoa, eu tenho que tomar cuidado para dizer o que eu penso, eu tenho que tomar cuidado para não expressar o que eu estou sentindo, e isso vai criando em nós uma série de bloqueios. É importantíssimo ao longo do tempo que a gente tenha muito cuidado da forma como a gente vai educando ou orientando os nossos filhos a respeito das nossas conversas, a respeito da forma como eles vão se comunicar. Por quê? Porque isso pode definir ao longo do desenvolvimento a maneira como eles vão se relacionar futuramente com seus parceiros, com seus amigos, com as pessoas que eles convivem. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal?
E o que é muito importante com tudo isso? Da mesma forma que a comunicação nós temos essa visão em relação a como falar, como nos direcionar, da mesma maneira a gente precisa aprender de que forma eu coloco os meus sentimentos para fora, de que maneira eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo. Lá na live sobre as linguagens de amor, o que nós fomos vendo? Cada um tem sua maneira de demonstrar o amor, mas na maioria das vezes, quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente vai tendo os nossos relacionamentos, o que acaba acontecendo? A gente define qual é o nosso lugar de amor, como é que a gente ama o outro. Para algumas pessoas, o amor é totalmente utilitário. Eu amo as pessoas por aquilo que elas fazem para mim. Eu amo o outro a partir daquilo que ele me dá enquanto os meus objetivos. Então é ele que coloca o meu prato, é ele que me protege, é ele que me cuida. E aí eu estou falando de uma forma de amor ligada ao cuidado e à utilidade. Em outros relacionamentos, nós temos formas de amor que a gente comunica o amor através da barganha. Olha só o quanto isso aqui é perigoso, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem diferença. As pessoas falam assim, barganha, troca, reciprocidade, como se fosse a mesma coisa. Não é. Então presta atenção na chave que eu vou passar agora. Existem relacionamentos que são na base da barganha. O que é isso, pessoal? Se eu faço para você, você faz para mim. Se eu te dou, você me dá. Eu só te dou se você me der. Eu só faço para você se você fizer para mim. E tem casais que contraem verdadeiras dívidas no relacionamento, porque é aquela coisa assim, nossa, mas eu cuidei tanto dele, nossa, mas eu ajudei tanto ele, eu fiz tanto por ele, agora eu quero que ele faça para mim e ele não faz nada. Opa, peraí. Mas se o teu relacionamento tá na base da barganha, tá na base dessa troca de toma lá, dá cá, o teu relacionamento tem boleto, tem cartão de crédito envolvido, né? Moral, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu só faço para o outro aquilo que o outro faz para mim. Então, até que ponto... Boa noite, Dagmar, querida, tudo bem? Até que ponto você está no seu relacionamento agindo na base da troca? Dá uma pensada nisso. E é diferente agir na base da troca por agir na base da reciprocidade. Fábio, qual a diferença? Vamos parar para pensar. Quando eu sei o que é importante para o outro, quando eu sei o que é prioridade para o outro, eu me entrego a atingir esse objetivo. Quando eu me permito conhecer a prioridade para o outro, porque às vezes, boa noite, Vitor, às vezes o que acaba acontecendo? Eu sei que é prioridade para o meu parceiro realizar determinada tarefa, eu sei que é prioridade para o meu parceiro que eu faça as refeições junto com ele, eu sei que isso é prioridade e eu me entrego na busca de cumprir o que é prioridade para ele. Às vezes o que é prioridade para ele está relacionado ao tempo de qualidade, ao tempo que eu dedico. E aí o que acaba acontecendo? Eu sei o que é prioridade, mas eu não tenho reciprocidade, eu não me coloco à disposição para fazer isso. No processo de reciprocidade, ambos estão à disposição para atender essas prioridades. Eu não estou falando só de fazer para o outro, eu não estou falando de trocar com o outro, eu estou me colocando à disposição. Como a Alice está colocando, às vezes você faz tudo para ajudar alguém e aí a pessoa não reconhece. Que é o que, Alice? Às vezes você está no fazer e você espera o retorno do outro.
Porque a gente cria expectativa, é ou não é? Meninas, vamos lá, a gente cria muita expectativa, meninas e meninos aí. A gente espera que o outro vá devolver, mas o nosso relacionamento e o nosso processo de comunicação nem sempre ele vai estar na base da troca, como a Tânia está colocando. Barganha não é amor, barganha é negociação. Aí eu estou fazendo uma negociação, eu não estou trabalhando com o sentimento, é outra relação, ok? E alguns relacionamentos de amizade, afetivos, profissionais, alguns relacionamentos até, vamos dizer assim, familiares, eles estão relacionados na base da barganha e não da reciprocidade. E quando eu falo de reciprocidade, eu estou falando de uma possibilidade de conhecer o outro, de saber o que é importante para o outro. E aí, Alice, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Quando eu falo de reciprocidade, é um caminho de mão dupla. É um caminho de vai e volta, mas eu não posso criar expectativa porque o tempo do outro, a forma como o outro se relaciona com isso é dele. A maneira como o outro vai se colocar, vai lidar com isso, só ele pode definir, só ele pode escolher. O que é importante que a gente entenda? O autoconhecimento vai me permitir, melhorar as minhas escolhas, compreender melhor as minhas escolhas e até administrar melhor as minhas expectativas, mas não necessariamente eu vou estar preparado para lidar com isso o tempo todo. É por isso que às vezes a gente se chateia, fiz tanto e não recebi, fiz tanto e não tenho. Opa, peraí, mas se você está fazendo a sua parte e se você quer apenas fazer a sua parte, tá tudo bem, porque você vai respeitar o tempo do outro. O nosso maior problema qual é? A gente quer fazer a nossa parte e quer garantir que o outro vai fazer a parte dele. Não tem como, pessoal. Cada um faz a sua maneira, no seu tempo, no seu ritmo, e nós vamos ter que ter tranquilidade para lidar com isso. Agora, o que é importante que a gente pense? Homens e mulheres no processo de comunicação são diferentes? Sim, e muito. A gente sabe que alguns homens acabam tendo o que nós chamamos de alexithymia. O que é isso? Eles sentem, sabem que sentem, mas acabam tendo dificuldade de expressar aquilo que sentem. Às vezes, as pessoas dizem assim pra mim, os homens são mais racionais, os homens são mais frios. Pessoal, isso não existe, ok? Isso não tá ligado ao meu gênero, a ser mais frio, ou a ser mais intenso, ou a ser mais caloroso. Cuidado com essas separações que a gente vai construindo, para definir a pessoa pelo gênero. Cuidado com isso, porque na verdade homens e mulheres sentem, mas eles aprendem a expressar isso de uma outra maneira. Eles vão aprender cada um a sua maneira, Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Algumas pessoas estão dizendo aí que travou um pouquinho, tá ok? Posso continuar? Tá tudo bem? Ok? Obrigada, Geisa. Ok. Pessoal, o que é importante? Então, nós não temos essa diferenciação. O que a gente precisa analisar? Cada um vai expressar da sua maneira. Porém, nós sabemos que os homens, por tudo aquilo que foi construído no processo de educação, Sabe aquela coisa? Homem não chora, homem não pode expressar porque isso é coisa de mulherzinha. Eu não posso mostrar o que eu estou sentindo, porque senão eu vou demonstrar fragilidade. E muitas coisas vão fazendo com que o homem se feche. Então,
vou dar uma dica aqui, você que é mãe de menino, atenção, você que é mãe de menino, toma cuidado com as suas falas em relação a isso. Você pode estar trazendo para o seu filho um peso totalmente desnecessário, porque homem sente sim, homem chora sim, ele pode ter mais dificuldade para expressar isso. Por quê? Gente, existem pesquisas aí, as meninas vão ficar bravas, furiosas comigo, mas vamos lá. Existem pesquisas que falam que as mulheres falam diariamente 20 mil palavras, de 13 mil a 20 mil, ok? E os homens, uma média de 7 mil. Isso mostra o quê? De 7 a 12 mil. Isso mostra para nós o quê, gente? Que o homem, ele tem mais dificuldade de expressar aquilo que ele sente através da fala, e a mulher, tudo ela precisa expressar através da fala. Ou seja, o homem, ele vai guardando, e ele expressa de que jeito? Ele expressa em atitudes, ele expressa em movimentos, ele vai lá jogar o futebol dele e ele põe tudo pra fora lá no futebol, ele vai lá conversar com os amigos e eles não conversam nada, eles assistem o jogo e ficam falando dos jogadores. Para eles isso é expressar o que eles estão sentindo. E a mulher não, ela precisa contar. A caneta preta tinha uma bolinha preta em cima dela e ela vai contando todos os detalhes, e isso vai gerando às vezes um viés na comunicação. Por quê? Porque a mulher foi se especializando cada vez mais na sua sensibilidade, nas suas emoções. E se nós pensarmos na questão neurológica, a mulher, ela vai ter uma visão muito mais periférica. É por isso que a gente está passando na rua e a gente vê a vaga, grita para o marido, olha a vaga. E o que normalmente o marido faz? Passa reto. Por quê? Porque psiconeurologicamente ele é muito mais focado, ele está olhando para frente, ele não vai ver na lateral. É por isso, meninas, que às vezes a gente está lá no restaurante e viu uma pessoa entrar e a gente diz assim para ele, não olha agora, fulano acabou de chegar, e ele faz exatamente assim, e olha. Por quê? Porque normalmente a comunicação para o homem é uma comunicação direta. Para a mulher, o que acaba acontecendo? A comunicação, ela vai falando e vai refletindo, vai falando e vai refletindo, e isso acaba gerando dificuldades na conexão, na hora dessa comunicação. O que é importante que a gente entenda? Em algumas situações, o homem acaba sendo muito mais prático e muito mais racional no processo de comunicação, muito mais direto, e a mulher muito mais emocional. Só que a gente entra no restaurante e senta, a gente consegue ver todo mundo que chegou. E aí você pergunta para ele, você viu fulano de tal? Você viu tal pessoa com tal roupa, assim, assim, assim? E ele não viu, porque ele não viu mesmo. Então, o que é importante que a gente entenda? Existe essa diferença psiconeurológica? Sim. Existe uma forma de percepção diferente? Sim. Mas nós precisamos aprender a nos comunicar. Nós precisamos encontrar meios para que a comunicação seja positiva, saudável, para que haja um entendimento e para que a gente não tenha problemas, como nós falamos lá no começo da live, né? Nesse problema de comunicação, onde a interpretação, a nossa interpretação acaba dando tudo errado, né? Por quê? Porque eu tô falando uma coisa e a pessoa entende outra. E o que é importante que a gente perceba? Na mesma forma, neste mesmo sentido, nós sabemos que o homem é muito mais visual do que auditivo. Por isso, em alguns momentos, nós vamos ter que fazer o homem visualizar a cena. O que é isso? Volta a fita, fala de novo. Olha aí, meninas, outra chave. Volta a fita,
fala de novo e permite que ele visualize a cena. Por quê? Porque a partir do momento que ele conseguir visualizar a cena, você vai ser capaz de checar se você falou A e ele entendeu B, qual foi a razão disso. Se você falou A e ele entendeu C, qual foi o motivo disso. Então é importante que a gente use a técnica de voltar a fita. Por quê? Porque na medida em que eu volto, construo novamente a cena, eu dou para o outro a oportunidade de visualizar o que aconteceu. Isso é essencial e essa é uma das técnicas mais utilizadas. Se nós pararmos para pensar, e eu já fiz várias vezes isso com casais no consultório, na minha dinâmica lá de terapia, eu dei o mesmo objeto na mão de um e do outro. E eu pedi que eles descrevessem esse objeto. Se vocês pararem para ler a descrição, se vocês pararem para ouvir as falas em relação à descrição, é como se os objetos fossem totalmente diferentes. Por quê? Nós temos percepções diferentes em relação às mesmas coisas. E no processo de comunicação, nós precisamos falar da nossa percepção, mas também saber ouvir o que o outro tem para dizer. Porque, até como a gente colocou na live, né, tempos de guerras ou tempos de paz, muitas vezes essa nossa percepção acaba fazendo com que a gente queira agir como dono da verdade, como só aquele que sabe, como só aquele que percebe. E eu preciso parar para ouvir, parar para analisar o que o outro percebeu e o que o outro ouviu. Então é muito interessante, e é como a Alice está colocando, né? Às vezes a gente para no meio para saber o que a outra pessoa está falando. Por quê? Porque às vezes é tanta coisa, é tão acelerado. Então para ouvir a percepção do outro em relação às coisas. Nós temos uma ansiedade muito grande para falar. E aí a gente quer falar. E às vezes a gente não para ouvir o que o outro tem para dizer. Uma das coisas que eu tenho pedido muito para as pessoas, faça perguntas. Se você tem dúvida, se o outro compreendeu aquilo que você disse, questione, pergunte. Você me entendeu? Você gostaria de me explicar isso que você ouviu? Seria interessante você me falar o que você entendeu para nós chegarmos no mesmo ponto, ou seja, para que a gente encontre pontos de convergência nesse processo de comunicação, porque muitas vezes o outro ouviu e percebeu coisas diferentes, como na história que eu contei para vocês. É o mesmo objeto que a pessoa descreve de formas totalmente diferentes. Então é interessante analisar se no teu dia a dia, com as pessoas que você convive, os seus problemas de comunicação, eles não estão ligados a essa diferença de percepção, a essa dificuldade onde no falar e no ouvir, cada um tem uma forma de ver as relações. E se isso acontece com você, que bom, porque são pessoas diferentes. Mas justamente por nós sermos diferentes, nós temos que aprender a ouvir a percepção do outro e a absorver essa percepção. Nesse sentido, o que é importante que a gente entenda? Qual é o seu tipo de comunicação? Você é mais passivo ou você é mais agressivo? Eu tenho visto pessoas com tanta dificuldade de ouvir. Por quê? Porque elas querem que a pessoa termine logo de falar, porque elas estão ali só captando frases, falhas, percepções, para fazer o quê? Para usar isso contra o outro. Então eu pego aquelas palavras, eu nem estou ouvindo o sentido, nem estou ouvindo o significado, nada disso. Eu estou ouvindo aquilo para absorver e usar aquilo contra o outro. Eu estou
reativo nas minhas relações. E a gente precisa tomar um certo cuidado nessa reatividade, porque muitas vezes eu nem estou ouvindo o que o outro está falando. Eu só estou me preparando para acusar o outro em relação àquilo que eu estou dizendo. Algumas pessoas, elas estão tão prontas para se tornar verdadeiros juízes nos seus processos de comunicação, que elas acabam pegando detalhes, fragmentos da fala para poder usar contra o outro. E aí não é um diálogo, não é uma conversa, é uma discussão. Existem pessoas que são muito mais passivas, e essas pessoas mais passivas, elas tendem a engolir aquela fala, a engolir algumas conversas, a engolir algumas dores. São aquelas pessoas do tudo bem, E na medida em que elas vão engolindo, vai chegando um momento que aquilo vai sobrecarregando a pessoa de tal maneira que do nada a pessoa explode. Alguém já passou por isso? É muito comum. A passividade na comunicação pode gerar muitas vezes explosões sem sentido. É aquela história da última gota no copo? Sabe aquela história de caiu a última gotinha e eu explodi e sobrou para todo mundo? Então, o que é importante entender? Às vezes, na passividade, eu acabo surpreendendo, como a Tânia está colocando, às vezes o passivo acaba sendo mais difícil da gente conviver. Por quê? Porque ele vai acumulando, ele vai guardando, ele vai colocando para dentro, e aí chega uma hora que ele vai explodir, vai chegar uma hora que ele vai ter uma reação. É aquela pessoa que faz as malas e vai embora. Sabe assim? Faço as malas e partiu. Ou então é aquela pessoa que do nada pede demissão, não aguento mais, estou indo embora, parti. E não sobra nada. É como as meninas estão colocando aqui, explode de tal maneira que não sobra nada. Então é importante que a gente entenda que por trás da passividade também existe um risco. Mas eu tenho aquele indivíduo que também é totalmente agressivo, que tudo que ele recebe, ele está pronto para devolver, ele está pronto para mandar brasa, e é aquele indivíduo que qualquer coisa ele usa contra o outro. Então é muito comum a gente observar pessoas que a gente não pode falar nada. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou se tem alguém assim aí na tua casa, mas é aquela pessoa que você não pode falar nada, que a pessoa já pega aquilo ali, já transforma aquilo ali numa discussão, já transforma aquilo ali numa coisa horrorosa. E às vezes a pessoa está tão disponível para discussão, tão disponível para briga, que às vezes é uma fagulha que vira um incêndio. Deixa eu dar boa noite para uma amiga querida, Adriana Bianco, lá de Londrina. Oi, Dri, que saudade de você, que vontade de ter você pertinho de mim. De vez em quando aqui, ó, bate uma saudade tão grande que eu queria chegar aí rapidinho, só pra gente poder bater um papo, tomar um café. Que saudade, amiga. E o que é importante? Desculpa aí, tá, gente? Recadinho do coração. É que ela é amiga de uma vida inteira. Então a gente sente muita falta. E a Jana também. Oi, Jana, que delícia, que gostoso. Ô, gente, se eu parar para falar com as minhas amigas aqui, nós não vamos fazer live, de tanta saudade que eu tenho dessas meninas. Pessoal, o que é importante que a gente entenda? O agressivo é aquele que está sempre pronto para briga, provavelmente ligado a uma reatividade, a uma ferida emocional, provavelmente ligado a dificuldades que esse indivíduo tem de lidar com a diferença, ou, em alguns casos, presta bem atenção nisso que eu vou dizer, que isso aqui é sério, tem gente que é agressiva para acabar a conversa, ok? Tem gente que é agressiva, vou repetir. Tem gente que é agressivo para acabar a conversa. O que é isso? Eu vou ser agressivo, eu vou ser reativo, porque aí eu vou fazer a pessoa chorar, eu vou fazer a pessoa ficar triste e a conversa acaba.
ok? Então, o que acontece em muitas situações? Às vezes a conversa está fluindo bem, eu pisei no calo do outro, ele ficou reativo, por quê? Porque ele não quer mais ouvir nada. Então, às vezes, a agressividade é uma estratégia para encerrar a conversa, para encerrar o diálogo, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente entra nesse jogo, às vezes a gente começa a chorar, às vezes a gente fica triste, a gente se aborrece e encerra a conversa. E é tudo que o outro está querendo. Então, o que é importante que a gente entenda? Cuidado com a agressividade que é usada como bloqueio para a continuidade do assunto. Eu não estou pedindo para você ir para o confronto. Eu estou pedindo para você analisar. Será que toda vez que você fala daquele assunto a pessoa fica agressiva? Será que toda vez que você mexe naquele pontinho a pessoa reage? Então tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Então aproveitem outra situação e traz isso para a conversa. Agora, existe aquele indivíduo que é totalmente assertivo. E quem que é o assertivo? O assertivo é o firme. O assertivo é aquele que consegue comunicar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, com clareza, com coerência, com firmeza. Agora, é importante que a gente entenda que às vezes a assertividade nem todo mundo aguenta, tá? Porque conversar com uma pessoa assertiva é conversar com alguém que vai de forma linear dizer para você o que ele sente, o que ele pensa e como ele age. Você está preparado para ouvir? Porque nem sempre a gente está preparado para ouvir. Porque eu preciso ter recursos para também saber ouvir. A gente está muito preparado para falar, tá, pessoal? Agora, para ouvir, às vezes a gente tem dificuldade. E o que é importante que a gente aprenda? Pare para ouvir o outro, sem interpretar o outro. E ouça o que ele está dizendo. E cuidado, porque às vezes, a Tânia falou uma coisa ali sobre o passivo, e é verdade, Tânia, às vezes a gente tem um passivo mais assertivo, e é aquele indivíduo que faz uma piadinha, que faz uma ironia, que tira um sarrinho, ou que no final da conversa fala assim, me espera, na próxima vez você vai ver. Sabe aquela coisa que tô preparado para na próxima conversa te pegar no pulo? Tô preparado para na próxima conversa te apontar alguma coisa? Então, o que é importante? Às vezes a gente precisa evitar esses jogos emocionais, tanto ligados à ironia, à piadinha, a essa coisa de tirar um sarrinho do outro, a jogar uma coisa que tem duplo sentido para fazer graça, porque isso na comunicação acaba gerando um desajuste, uma desconexão e normalmente isso fere o outro. E tudo que a gente não precisa na comunicação é estar com as defesas levantadas. Porque na medida em que eu tiver com a defesa levantada, eu não vou parar para ouvir. Eu não vou me permitir ouvir aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Então, é muito necessário, é muito importante que eu esteja como? Com as defesas baixas. Então, não tira sarro, não faz piada. Toma cuidado com isso. Às vezes, essa tua necessidade de fazer uma gracinha para tirar uma farpinha, né? Ou para dar uma flechadinha no outro, tá prejudicando a tua comunicação. Então, toma cuidado. Uma outra coisa extremamente importante, pessoal, é que nós precisamos evitar os jogos emocionais na comunicação. Que jogos são esses? Sabe a história de jogar verde? Sabe essa história? Eu joguei verde. Eu dei uma indireta. E aí a pessoa falou tudo. O que acaba acontecendo nessa história de jogar verde? Eu estou manipulando a comunicação. Ninguém gosta de ser manipulado.
Da próxima vez, a pessoa vai ter medo de conversar com você. Porque você está usando mecanismos de manipulação para tirar informações do outro que você não teria de uma forma natural. E esse recurso da manipulação, às vezes é usado no casal, às vezes é usado nos parceiros, como uma dinâmica. Tem gente que quer descobrir algumas coisas que poderiam ser contadas naturalmente. E que às vezes a pessoa usa isso como uma forma de gatilho na comunicação. Então, o que a gente precisa ter cuidado? Com as gracinhas, com as piadinhas, com esses jogos emocionais. Nós precisamos ter muita cautela, porque essa história de jogar verde, né, para colher maduro, é uma quebra de confiança, porque eu estou usando manipulação. E nesse sentido, da próxima vez, na próxima conversa, a pessoa já vai vir com as defesas totalmente armadas. Por quê? Porque ela vai ter medo de você, ela vai ter medo de conversar com você. E você precisa ter cautela com isso, porque o nosso objetivo qual é? É que a comunicação seja eficaz, é que a gente possa, através da comunicação, falar o que a gente pensa, falar o que a gente sente, ter uma relação produtiva, ter uma relação satisfatória. Então é muito importante que a defesa do outro esteja baixa. Uma outra coisa que eu sempre oriento e peço para a gente tomar muito cuidado é cuidado com o que você expõe na frente das outras pessoas. Muito cuidado, gente. Tem gente que fala coisas sérias da intimidade do casal e partilha num grupo, partilha na frente dos amigos, partilha na frente de todo mundo. Ou então, às vezes, pega uma coisa daquela sua amiga que você sabe que é algo super importante, mas você quer dar uma indireta para ela, você joga no grupo. Você fala na frente de todo mundo. Você acaba colocando ou expondo ali. E às vezes até pergunta para as pessoas: o que você acha? Você acha que a pessoa está agindo certo comigo? Você acha que isso é certo? Então, cuidado com a estratégia que você está usando em relação à comunicação, porque expor o outro na frente das pessoas, na frente dos amigos, acaba gerando uma dificuldade muito grande no processo de comunicação. Por quê? É como se eu pegasse e tirasse a roupa da pessoa na frente. A Pamela está colocando uma coisa sensacional aqui. A comunicação é como passar uma bola. Nós podemos jogar de uma forma que pode machucar ou passar de modo leve e ela conseguir pegar. É lindo isso aí que você disse, Pam, tá? Por quê? Porque às vezes as palavras que eu uso são palavras de vida, mas elas também podem significar palavras de morte. Ok? Às vezes eu estou colocando ali coisas que podem levar uma pessoa totalmente para cima, como eu posso comunicar algo que pode colocar a pessoa totalmente para baixo. Então toma cuidado no teu relacionamento se você está usando palavras de vida ou palavras de morte. Se você está levantando as barreiras do teu parceiro a ponto dele ter medo de te ouvir, a ponto dele ter dificuldade de conversar, da mesma forma que ele tinha dificuldade de conversar com os pais, porque ele sempre achava que ia ser punido. Será que toda vez que você chama ele para uma DR, que você chama ele para uma conversa, ele está achando que você vai chamar a atenção dele? Ele está achando que você vai apontar defeitos, dificuldades? E isso é um sinal importante, a gente precisa falar um pouco disso. Evita generalizar, evita falar toda hora, né? Ah, porque homem não muda, ah, porque tem mulher que só pensa em estética. Toma cuidado com as generalizações que você anda fazendo. Você está falando para aquela pessoa especificamente. Você está se direcionando para aquele seu parceiro ou para aquele seu amigo. Toma cuidado para nesse processo de generalização você não estar determinando uma ausência de mudança ou uma ausência de transformação. Cuidado, a generalização ela pode ser muito cruel, ok? Porque cada pessoa é uma.
E a gente precisa lidar com as pessoas como elas são. E eu preciso reconhecer o que é prioridade para elas. Porque se eu quero reciprocidade, eu tenho que saber o que é prioridade. Uma outra coisa extremamente importante, além da questão da generalização, é tomar cuidado para você não minimizar o que o outro está sentindo. E eu falo isso sempre e eu vou continuar repetindo. Cada um tem os seus sentimentos, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua maneira de lidar com as situações. Às vezes o choro do outro precisa ser entendido a partir daquilo que é o significado do outro. E tem gente que vê uma pessoa chorando e fala assim: para, isso aí não é nada. Para, isso aí vai passar. Para, isso aí vai ficar tudo bem. Cuidado com o significado que você está dando para uma emoção que não é sua. Porque essa emoção não é sua, você não sabe o que o outro está sentindo. Então, não minimiza, não coloca o teu sentimento em jogo. Aprenda a acolher o sentimento do outro. E esse processo de acolhimento é essencial. Uma das coisas que eu falo muito: se você quer se comunicar melhor, saiba acolher as pessoas com quem você se relaciona. E acolhimento não é passar a mão na cabeça. Acolhimento é conhecer o outro, é saber qual é a percepção do outro em relação a determinada situação e é trazer esse outro para você. Na medida em que eu me permito ouvir o outro, ter contato com esse outro e saber o que é importante para ele, eu consigo fazer um acolhimento muito maior. E esse acolhimento vai gerar o quê, gente? Cumplicidade, confiança, ok? E a cumplicidade e a confiança são essenciais para que eu construa uma conexão e uma intimidade. Qual é a maior reclamação das pessoas hoje? Eu só tenho relações superficiais, eu não consigo aprofundar as minhas relações. As pessoas têm falado muito isso para mim. Quando a gente lançou, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre comunicação. Muitas pessoas mandaram mensagem: Fábio, tá muito difícil se relacionar, tá muito difícil se comunicar, a nossa forma de comunicação tá muito superficial. Mas por quê? Porque a gente não tá conseguindo acolher o outro, a gente está com dificuldade em estabelecer uma cumplicidade. Acolhimento é construir cumplicidade, é saber que o outro pode ter uma opinião diferente da minha e ele pode discordar de mim, não tem problema ele discordar. Nós não somos pasta de amendoim, que a gente tem que estar ali, ó. Já comeram pasta de amendoim? Como é que é a pasta de amendoim? A gente sabe que tem amendoim, mas a gente não vê o amendoim. Então, transformar o nosso relacionamento em pasta de amendoim é simplesmente querer que a gente tenha uma fusão onde eu tenho que ser igual ao outro, eu tenho que pensar como o outro, eu não posso discordar de nada. Pessoal, isso não existe. Cada um é um. Nós não podemos pensar que relacionamento é fusão, relacionamento é aprisionamento. Não, relacionamento é partilha, onde eu vou partilhar a minha percepção, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu vejo do mundo, que eu sinto do mundo, eu partilho com o outro, para que a gente encontre uma forma de ver juntos, para que eu não tenha uma vida paralela, mas que eu consiga estabelecer uma conexão. E essa conexão ela vai ser estabelecida como? Através da cumplicidade. Se eu não tenho cumplicidade, eu não tenho parceria. E a cumplicidade, ela é uma forma de conexão onde eu autorizo o outro a ser como ele é, eu respeito a opinião dele, mas eu também me autorizo a ter a minha forma de ver, a mostrar a minha opinião e a partilhar isso para que a gente consiga construir uma visão
conjunta das nossas relações, do nosso mundo, dos nossos objetivos. Então, o que é muito importante nisso? Eu não estou falando de uma fusão, eu estou falando de uma conexão, onde eu sou eu, o outro é o outro e eu me conecto. E nesse processo de conexão, é muito importante que a gente entenda, a conexão vai me permitir avançar, porque a pessoa vai usar as forças dela, a pessoa vai usar aquilo que ela tem de bom e eu vou me autorizar a usar o que eu tenho de bom. No processo de comunicação é essencial, e aí olha só, já tá acabando o horário e eu fico aqui conversando com vocês. Hoje vocês estão muito quietinhos, hein, pessoal? Ouvi poucos comentários aí. Eu não entendi por que vocês ficaram quietinhos. Foi muito eita, muita bronca por aí. E aí vocês ficaram muito silenciosos. Mas assim, uma das coisas, só pra gente encerrar, né? Porque tá quase aqui no meu horário. A gente precisa entender que às vezes nós vamos ter que falar o óbvio. Fábio, o que é isso? É que às vezes o que é óbvio para nós, aquilo que nós já achamos que o outro sabe, pode não ser óbvio para o outro. O outro pode não ter percebido da mesma forma. Então, em alguns momentos, nós precisamos falar o óbvio, sim. Em alguns momentos, a gente vai ter que abrir até aquilo que a gente acha que o outro já sabe. Porque às vezes ele não sabe. Às vezes ele não sabe, ok? Porque é óbvio pra você. Tem pessoas que falam assim pra mim: Fabiola, mas pra que eu vou falar isso? Isso é óbvio. Não, queridão, queridona, isso é óbvio pra você. Mas não necessariamente é óbvio pra quem tá caminhando do teu lado. Às vezes a pessoa tá precisando ouvir. Às vezes ela precisa ouvir sobre isso. Então comece pelo óbvio. Por favor, começa pelo óbvio. Porque às vezes é por aí que você vai perceber que você estava lá na frente, achando que tinha uma ideia lá na frente. E na verdade, faltou você dizer o princípio. Faltou você dizer o começo. Você está construindo um muro que não tem base. Que não tem base. Então, eu vou te pedir, começa a comunicar o óbvio. Fale das suas prioridades, fale dos seus sonhos. Deixe de ser reativo, pare para ouvir o outro. E principalmente, se você está percebendo que você tem uma conduta de agressividade, se você não está conseguindo parar para ouvir o outro, sabe aquela coisa? Termina logo, fala logo, vai direto ao assunto. Sabe aquele desespero? Você precisa cuidar primeiro de você então, porque você não está legal. Se você está desse jeito, é porque tem alguma coisa em você que não está legal e que você vai precisar buscar ajuda para entender o que está acontecendo com você. E na maioria das vezes é sua ansiedade, é sua vontade de fazer o outro aceitar o que você tem para dizer, é sua vontade de querer determinar a tua verdade. E às vezes isso está te impedindo de ouvir o outro. Então é essencial que em determinados momentos você vai voltar a fita e você vai começar por onde? Você vai começar pelo óbvio. Você vai abrir a sua conversa pelo óbvio. E uma coisa que eu sempre gosto, né, nessa questão da comunicação, vá direto ao assunto, mantenha o foco, evite ir lá atrás, buscar aquelas histórias lá do passado para justificar o que está acontecendo agora. Se a questão é pontual, fale apenas da questão pontual. E uma coisa essencial nesse processo, toma cuidado. Oi, voltou rapidinho, só pra gente dar tchau. Pessoal, muito obrigado por vocês terem permanecido, por vocês estarem comigo. Eu espero vocês lá no